Olá, estamos aqui na nossa segunda aula de Geografia do quarto bimestre. Estamos estudando o capítulo 10, Nacionalismo e Separatismo. Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, eu só queria fazer memória da aula passada. Nós estudamos Estado, Nação, Nacionalismo, Território, vimos vários conceitos. E entre os conceitos estudados está a xenofobia, né? E aí eu só queria reforçar um pouco, porque é algo muito presente nos dias de hoje, né? Que é a discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. É crime de ódio, né? Então, a gente vai percebendo a xenofobia nos comentários desrespeitosos sobre determinado povo, na inferiorização dos costumes e tradições das pessoas, quando as pessoas são ridicularizadas pelo seu sotaque, né? Como, por exemplo, os nordestinos, quando chegam no sul, no sudeste. Quando a gente vê as pessoas serem ironizadas pelo seu tipo físico, quando existe comparação do local de origem das pessoas, né? E as pessoas são ridicularizadas porque estão vindo de um local que tem fome, que tem seca, que tem guerra. Então, são atitudes que a gente vai percebendo, inclusive nos locais onde a gente frequenta, na escola, né, os comentários, as atitudes, e a gente vai percebendo. Isso é uma atitude, é um comentário, né, xenófobo, né? Então, é por isso que eu gostaria de reforçar, porque não dá mais para a gente tolerar esse tipo de crime, né, entre a gente. É algo que precisa ser combatido e evitado muito, né, entre as nossas relações. Então, o conteúdo de hoje é a eclosão dos movimentos nacionalistas contemporâneos. Nós vamos ver como é que nascem os conflitos, as causas e as consequências desses conflitos. Durante a Guerra Fria, o equilíbrio armamentista das forças mundiais evitou uma guerra atômica de grande proporção, mas não impediu a morte de milhões de pessoas nos conflitos entre os países aliados de cada potência. Então, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, que eram os dois líderes, eles tinham um equilíbrio, chamado equilíbrio de terror, né? Eles tinham tanta arma que um podia destruir o outro ou destruir o mundo. Então, eles nunca começaram uma guerra, um conflito onde eles estavam diretamente atuando, mas eles estavam lá indiretamente nos vários conflitos que existiram. E com o fim da Guerra Fria, diversos conflitos e movimentos separatistas e nacionalistas surgem no cenário mundial. De acordo com o Atlas dos Conflitos Mundiais, no século XXI, ou seja, nesse século que nós estamos vivendo, mais de 90% das guerras contemporâneas são internas e têm como causa principal a pobreza, o desrespeito dos direitos humanos, a falta de democracia, a coexistência conflituosa de grupos étnicos e nações dentro do mesmo Estado. Ou seja, as guerras, né, os conflitos são dentro do mesmo Estado, onde um grupo está lá lutando com o outro por diversos motivos. Nesse mapa, a gente vai ver como é que os conflitos estão distribuídos aí no mundo, onde tem essas bombinhas, né, assim, explodindo, são os conflitos étnicos entre grupos no mesmo país, e aí a gente vai ver que existem muitos espalhados no mundo. Aonde tem esse triângulo vermelho são os movimentos separatistas, né, a divisão entre território, entre países. Onde está esse homem armado, são tensões entre países, e a gente vê também que estão em vários locais. Então, a gente vê que tem conflito aqui na América Central, tem conflito basicamente em todo o continente africano, no sul da Europa, aqui no Oriente Médio, no sul da Ásia. Então, hoje o mundo tem vários conflitos, né? O chamado mundo contemporâneo.
E aí, para a gente estudar os conflitos, eu estou trazendo aqui a sugestão de um filme, Hotel de Ruanda, que vai mostrar um conflito de duas etnias, né? Ruanda é um país na África, e aí vocês vão ver que duas etnias começam um conflito, são povos tão parecidos que apenas pelo documento a gente conseguia diferenciar uns dos outros. No entanto, eles começam um conflito que termina num grande genocídio. E aí eu trago como sugestão para vocês assistirem, vou colocar o link lá no grupo. O papel das organizações internacionais e das grandes potências nos conflitos. Então, uma dessas organizações é a ONU. Qual é o papel da ONU na resolução dos conflitos? A ONU, que é uma organização responsável por mediar conflitos entre países, disseminar a cultura de paz entre as nações, defender o respeito aos direitos humanos, promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e a cooperação entre eles. Então, a ONU ela fica sediada em Nova York, mas ela tem sede também na Áustria, no Quênia, na Suíça e tem escritórios espalhados em diversos países aí do mundo. A ONU ela tem 193 países membros, né? Entre eles, o Brasil está entre os fundadores. E os países eles podem também ser expulsos, desde que eles não respeitem os princípios da ONU. A ONU tem diversas estruturas de poder. Entre essas estruturas estão 6 órgãos: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional e o Secretariado. Mas os 2 órgãos mais importantes é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU é o que é responsável pela paz e a segurança internacional. Ele tem 15 membros, 5 têm assentos permanentes, né? Os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, a França e a China, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e os outros 10, eles têm assentos não permanentes, eles são eleitos pela Assembleia para um mandato de 2 anos. As principais funções do Conselho de Segurança da ONU: manter a paz da segurança internacional, recomendar o diálogo entre os países, determinar se existe ameaça para a paz, entre outras funções. Como eu disse, o Brasil ele já fez parte do Conselho de Segurança da ONU, ele já foi eleito para o mandato de 2 anos por diversas vezes. A última vez foi dos anos 2010 a 2020. Nesse período, o Lula era o presidente do Brasil e ele foi eleito, né, para esse último mandato por 182 dos 193 países. Então, o Brasil tem um destaque na ONU, inclusive é ele que faz o discurso de abertura da Assembleia Geral. Aqui está, né, as atribuições da Assembleia Geral, que é composta por todos os países, é aquela grande reunião que acontece anualmente, né, da ONU, e aqui eles discutem vários temas. E qual é o papel das grandes potências, né, desse chamado aqui G20, na resolução dos problemas, dos conflitos mundiais? Bom, as grandes potências elas podem entrar nessa resolução dos problemas com base nos seus interesses particulares. Eles podem agir de forma direta ou indireta. Eles agem de forma direta, com intervenção militar, com treinamento das forças, ou eles podem agir de forma indireta, né, com apoio político, com apoio com armas, né, então de diversas formas. E aí, para encerrar a atividade, a segunda atividade, vocês vão inicialmente assistir o filme. Depois que assistir o filme, vocês vão dar a opinião sobre o conflito étnico entre Hutus e Tutsis, que eram as 2 etnias que entraram com o conflito. Vocês vão dizer o que vocês acharam do conflito entre eles. Quem era que tinha razão? Tinha sentido aquele conflito entre aquelas 2 etnias?
E vocês vão dizer também como é que vocês viram a atuação da ONU na resolução do conflito. Vocês vão comentar descrevendo as cenas do próprio filme. O que foi que vocês viram lá, como foi que vocês viram a atuação da ONU. Então, bom estudo e um bom filme, assistam e façam a atividade.